E a seguir, as curiosidades sobre os primatas e as semelhanças com os seres humanos. O Repórter Eco volta logo mais. As descobertas sobre o mundo dos primatas são reveladas no livro do biólogo Paulo Auríquio. São animais que despertam a nossa curiosidade porque, segundo cientistas, os humanos e os primatas têm origem em um ancestral comum. Visão é o sentido mais desenvolvido nos primatas, o grupo de mamíferos que inclui macacos e seres humanos. Adaptados para viver em árvores, eles precisam enxergar muito bem para localizar as presas que servirão de alimento e para não cair dos galhos. A curiosidade está no livro Introdução aos Primatas, do biólogo Paulo Auríquio, professor da Universidade Federal do Piauí. A fascinação pelos animais vem da tentativa de compreender melhor a nossa própria espécie. As pessoas têm dificuldade de acreditar que nós somos primatas, então, lendo esse livro, ele vai conseguir entender isso, né? Quais são as relações, quais são as similaridades, né? A fisiologia deles é muito similar à nossa, o comportamento, se você vê a mãe de um primata criando o filhotinho, você vai ver um humano criando o filhotinho, né? O esqueleto é completamente igual, né? Só muda a proporção de osso, essas coisas assim, mas eles são todos nós, né? Uma curiosidade que está no livro. Você sabia que o nosso cafuné vem da catação dos primatas? Aquele ato de ir lá tirar o piolho, as peles mortas? E ela acontece numa hierarquia. Os primeiros a serem catados são os machos dominantes. Depois vêm as fêmeas dominantes. Aí os outros adultos do grupo e, por último, os filhotes. Machos e fêmeas podem ter características físicas diferentes, o que ajuda na identificação. É o chamado dimorfismo sexual. No Brasil são poucas, né? Tem o parauacu, que tem a cara branca, a fêmea não tem poucas diferenças, né? Se a gente for... Mas na Ásia e na África tem diferenças muito grandes, né? Por exemplo, tem um macaco da África que tem o escroto azul turquesa, né? Que é uma questão de chamar a atenção da fêmea. Então, cada espécie evoluiu de forma a chamar a atenção para a questão sexual, né? Que é a questão mais importante que tem, né? Deixar os seus genes para a geração futura. Ao escrever o livro, Paulo Auríquio pensou nos jovens estudantes, mas a publicação também pode interessar a outros apaixonados por esses animais. Traz a história evolutiva de 65 milhões de anos para cá, com ênfase à América do Sul. Listas e fotos de várias espécies. E para facilitar o entendimento de como eram os ancestrais das atuais espécies, o autor contou com a ajuda do filho desenhista. Pedro Auríquio se baseou em fósseis para realizar a concepção artística do que seria a aparência deles. Se você consegue entender o primata, se esse aluno, se esse iniciante consegue pegar toda essa essência, ele vai trabalhar com isso, né? Porque o mote hoje é trabalhar a conservação. É lógico que eu falo de anatomia, eu falo de fisiologia, mas essas coisas todas estão relacionadas com a questão de conservação. Se você não entende, você não conserva. Os primatas estão ameaçados. Estudo realizado por 72 especialistas, entre eles 8 brasileiros, indica que 60% das espécies correm o risco de desaparecer até o fim do século. Entre eles, chimpanzés e orangotangos. Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo abrigam 2/3 das cerca de 439 espécies de macacos conhecidas no mundo. A situação é alarmante em todos eles. No nosso país, 39% das 102 espécies de primatas estão ameaçadas.
O deflorestamento em todo o planeta é o grande problema desses animais, né? Desses animais e de todos os outros, né? Não são só os primatas que sofrem com isso. Porque, em geral, eles precisam de grandes áreas, né? Exatamente. E a gente está querendo só fazer lucro, né, com isso. É muito triste, né? Que a gente não tem noção do mal que a gente está causando para o nosso futuro. Não é do futuro do primata. As pessoas falam, para que salva o mico-leão dourado? Não é essa questão, é uma questão de ética, inclusive, né? É uma ética que a gente tem que respeitar, porque o ambiente não é só nosso, é de todo mundo.